Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar também aí no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. Curta o nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe este vídeo. Compartilhe este vídeo com um amigo que certamente gosta desses assuntos. Não se esqueça também de comentar, de interagir com o nosso canal, dizer o que você achou deste vídeo. Então, hoje eu venho com o seguinte tema. Hoje eu venho falar sobre a má conduta dentro das religiões de Umbanda e Candomblé. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi muita coisa dentro da Umbanda, dentro do Candomblé. E aí a gente fica se perguntando se aquilo que a gente está vivenciando ou vendo é certo ou não é. Eu tive uma cliente que certa vez ela veio se consultar comigo dizendo que ela passou por uma consulta com um preto velho de Umbanda, né? Parece que a conversa vai, conversa vem. Nessa consulta com o preto velho, ela detalhou para mim que ele relatou para ela que ele sabia como é que era a vida passada dela, dizendo que ela era muito sensual, que ela fazia coisas, né? Ele veio com essa história incabizível, né? E aí ele propôs a ela, né, que ela se deitasse. Só que ele estava fazendo isso por quê? Porque ela era realmente muito sensual, chamava atenção, mas era um médium sim que queria se aproveitar, né, da pessoa. Um médium abusando aí, né, usando a entidade. E essa moça me disse que esse preto velho propôs que ela se deitasse com o cavalo, né, o médium, né, que incorpora. Então ela disse para mim que eles marcaram, né? Aí no tal dia ela foi lá, o médium levou ela lá para tal salinha e lá se consumiu o ato. Aí depois ela veio fazer uma consulta comigo, né? É impressionante a gente ver, né? É um absurdo a gente ver uma história dessa, né? Ela achou que ela fosse conseguir tudo o que ela pediu ao preto velho, porque ela se deitou com ele. Achou que ia conseguir caminhos, proteção, dinheiro, né? Então é aquela questão, né? Isso é a má conduta do médium que vira com o preto velho. É muito triste a gente ver pessoas que agem dessa forma. E ela veio se consultar comigo para saber se isso realmente está certo, né? As pessoas perderam até mesmo a noção da realidade, a noção do que é certo, do que é errado. Isso é um caso, sim, de polícia. Isso é um caso que tem que ser denunciado, essa conduta errada. Não podemos, de forma alguma, ser coniventes com isso, uma sujeira dessa. E por isso que a nossa querida Umbanda já é tão mal falada, tão perseguida. Esse médium que virou com um preto velho, dizendo que estava incorporando, que fez isso, né? Teve relações com a moça, né? Prometendo coisas. Mas isso não é a Umbanda, isso não representa a Umbanda. Isso não é Umbanda. Umbanda é amor, Umbanda é caridade, Umbanda é respeito. Para mim, particularmente, é muito triste, como eu disse, ver casos assim, como esse, que são reais e existem. Eu já tive muitas experiências de coisas que eu já vi com meus próprios olhos. Já vi casos de filho de santo, né? Querer sair da casa de candomblé e ter problemas seríssimos, problemas graves por isso. Tem pai de santo que realmente ele ameaça o filho de santo de morte. E quando não ameaça na cara de pau, na cara dura, né? Ele faz escondido. Só lembrando que existe a hierarquia dentro da Umbanda e do Candomblé, o que é uma coisa que
Não pode se misturar uma coisa com a outra. Uma coisa é o abuso e outra coisa é a conduta dentro da casa. Aceitar o errado, né? Aí é de cada um. O problema é quando se perde a noção do bom senso. Tem pai de santo que, porque o filho de santo entrou na casa, ficou 15 anos, o pai de santo se dedicou, né? Agora ele quer sair para uma outra casa por razões particulares, que eu nem vou entrar aqui no mérito, né? Enfim, aí ele pega e leva o nome do filho de santo para o cemitério, para fazer trabalhos de destruição, né? É o que eu mais vejo acontecer. A pessoa chega para mim e diz assim: depois que eu saí da tal casa de santo, né, os meus caminhos se fechou, né? Aí a pessoa passou a definhar, né? A pessoa passou a ter problemas espirituais, né? Então, assim, é claro que essa conduta está errado. É claro que está. Então, ou seja, aí tem gente que ainda vem dizer para mim assim: será que um pai de santo desse tá mesmo certo, um sacerdote de Umbanda ou de Candomblé, de querer prender ali o filho? É claro que essa conduta está errada, não tenha dúvida. É bastante complicado isso. Tem gente que diz coisas absurdas, né? Que o filho de santo é ingrato, né? E tem que perder a vida mesmo, tem que morrer. São coisas absurdas. Parece a época da Inquisição. Então, assim, eu não concordo muito com isso. Eu não acho isso legal. Não é bacana. Assim como existem casas de candomblé que não são assim e sabem respeitar o filho de santo, né? Isso varia de casa para casa, de nação para nação, e também entre as casas de Umbanda, né? Então, quando as pessoas misturam a vaidade dentro da religião, é aí que mora o perigo. Tem gente que chega para mim e diz assim: porque a minha pombagira é a melhor. Aí tem pessoas que fazem textos, inclusive com Exu e pombagira, e colocam lá no Facebook para intimidar. Exemplo: não mexa comigo porque eu não ando só. Não mexa comigo porque senão você vai parar na sepultura. Tem gente que adora provocar os outros usando a entidade Exu Caveira, a Maria Mulambo, entre outras entidades. Isso não é Umbanda, isso não é religião, isso não representa a palavra legítima de uma entidade de lei, uma entidade de luz, uma entidade verdadeira, que se preze não vai colocar a palavra dela dessa forma. E as pessoas até sentem medo mesmo, tá? É algo bem sério. Vejo pessoas que chegam para mim com aquela mania também e diz assim: eu tenho Maria Padilha, eu tenho também a Maria Mulambo, eu também tenho a Figueira. Nossa, mas dá para perceber, né, que é sim uma vaidade, a pessoa querendo competir, usando o Exu, a pombagira, dizendo que tem o tal Exu, a tal pombagira, a vaidade da pessoa. É complicado. Teve uma certa vez que eu fui comprar certos elementos dentro de uma casa de artigo de Umbanda e Candomblé, e algumas coisas que até mesmo eu sempre costumo comprar, como vela, charuto, defumador, entre outras coisas. Só que eu percebi que ao entrar nessa loja, a dona da loja queria que eu levasse a loja inteira. Quer dizer, que eu ia lá para comprar uma vela e era obrigado a levar um monte de coisa que eu nem precisava. Isso tá certo? Não tá certo. E eles ainda achavam ruim você dizer: não obrigado, eu não preciso, né? Pessoas que querem crescer e se engrandecer empurrando produtos, né, que eu não preciso comprar. Então eu resolvi me afastar. Aí eu deixei de comprar na tal loja da dona mulher que vende as coisas de artigo de Umbanda e Candomblé. Só que eu sabia que essa mulher lá da loja tem pacto com várias forças, né? Várias forças que não são Exu e nem pombagira, eram babás, né? Babá-eguns. Então eu estava ficando um pouco perturbado e não estava entendendo, né, da onde é que estava vindo as energias. Quando eu fiz um jogo, né, o jogo mostrou que essa pessoa estava intencionada assim a mexer comigo pelo simples fato de eu não querer mais comprar na loja dela. Só por isso.
A gente às vezes compra uma guerra à toa, por nada. E a dona da loja, né, que eu não vou dizer o nome, ela fez sim trabalhos pesadíssimos com cabrito, com cabra, com sangue egé, né, para mexer comigo. Ou seja, para que eu não tivesse saúde, para que eu não tivesse paz, forças, enquanto eu não fosse comprar na loja dela, né? Então, graças a Deus e aos orixás que eu consegui me libertar dessa situação, né? Por eu ter um bom nível de conhecimento, mas imagina se fosse uma pessoa leiga, que não é da religião, como eu vejo por aí, muitas pessoas que às vezes entram numa loja de artigos de Umbanda e Candomblé e não sabem o que tem ali, né? Eu faço um alerta a vocês, né? Porque tem pessoas que podem passar por uma situação dessa e enfrentam problemas seríssimos espirituais. Teve um dia que eu estava na minha casa, por exemplo, carregando um balde pela metade e do nada eu senti o balde escorregar da minha mão. Eu estava sentindo ali, era um ataque. E isso foi uma espécie de fraqueza, uma sensação de fraqueza, né? Então, eu digo, jamais ataque uma pessoa dessa que está mexendo com pactos, né? Ou faça matanças, trabalhos fortes contra uma pessoa dessa. Jamais. Porque é muito pior para você. A gente não tem como bater de frente com forças poderosas. Quando eu entrava na loja dessa tal moça que eu citei aqui, eu me sentia completamente perturbado. A perturbação é na cabeça, no ori. Então é por isso que eu digo, gente. Tem pessoas que são sujas, tá? São sim sujas e muito apegadas a bens materiais, a dinheiro, e querem tudo. E quanto mais têm, mais querem. E são capazes sim de fazer um pacto e ai de quem passar na frente de uma pessoa dessa. Então a gente tem que se cuidar mesmo. Isso não está certo. Isso não é uma conduta correta, né? Realmente é uma cobra em forma de ser humano, uma naja, né? Se fazia de amiga e deu bote. Então, eu já vi muitos casos nessa vida. Tem pessoas que juram a outra de morte por coisas pequenas. Eu já vi. Não me contaram. É uma vivência minha, é uma experiência minha. Pessoas que queimam a outra à torta e à direita, né? Então tenha cuidado com isso, porque isso vai trazer uma cobrança espiritual, problemas de saúde, problemas espirituais no futuro. Para quem acha que a espiritualidade não existe, aí é que se engana, existe e existe sim. A mesma coisa que eu digo, né? Ou seja, daqueles pais de santo também que são debochados e fazem ameaças aos filhos de santo, né? Tem pai de santo que diz para o filho de santo, pro pai ou seja, para o filho de santo ficar com medo. Ah, você quer sair da casa? Você sabe que você não vai ficar vivo, né? É o tal tipo de coisa que a gente vê, né? A conduta errada. Isso tem que ser denunciado para a Federação de Umbanda e Candomblé. Tem muitos pais de santos, né? Porque rasparam filho de santo ali, né? Enfim, tem muitos pais de santo que raspam filho de santo errado. Isso pode trazer problemas espirituais. A pessoa pode ter vários problemas e perturbações por conta disso. E eu já vi. Por isso que muita gente que eu conheço tem medo de entrar para Umbanda, para o Candomblé ou para Quimbanda. Tem mesmo. É importante a gente ter uma conduta de respeito quando se frequenta uma casa de santo, seja ela de Umbanda ou Candomblé. Por exemplo, você não deve ficar indo para uma casa de santo de shortinho enfiado dentro da bunda, que não está certo, está errado. Primeiro que ali é um templo sagrado, de respeito, né? Assim como eu já vi homens sarados, né? Com um peitoral definido, que chega para mim e diz assim, eu tenho que malhar mais o meu bíceps, o meu abdômen, né, para quando eu for na gira de Exu incorporar, né, eu ir sem camiseta e ficar super sensual. É claro que isso está errado. Não tenha dúvida, né? É uma doutrina errada, né? Permitir que o médium fique sem blusa durante a gira de Exu.
para incorporar. Por isso que temos que ter uma doutrina. A vaidade, ela é um perigo para os médios, seja de Umbanda ou Candomblé. Eu já vi muita palhaçada, até mesmo dentro de templos ciganos. Ciganos, não é de Umbanda nem de Candomblé. Então, mulheres aí, ó, cheias de vaidade por causa da roupa bonita, né, se intitulando a melhor que todo mundo por causa de uma roupa bonita que ficou bem nela, se intitulando uma deusa na terra. Quer dizer que se você tem dinheiro, você presta. Se você não tem, você é tratado com desprezo, né? É claro que isso está errado, né? Essas situações são casos reais, são vivências, né? São casos mais comuns por aí que acontecem, tanto na Umbanda como no Candomblé, como na parte cigana, como eu já vi. E são inúmeras as experiências que eu mais vejo por aí. Então eu espero ter sanado aqui um pouco dessa dúvida sobre o que é certo, o que é errado. Tem pessoas que consideram o errado, tomam o errado como um certo. Só que não é bem assim. Eu vou ficando por aqui e deixo a todos o meu abraço de luz e paz profunda.